Olá, amigos. Meu nome é Marcos Lima. É hoje, guerreiros, nós vamos encher a cara de hidromel, pegar os nossos machados, subir em nossos navios e desbravar esse mundo. Hoje vamos falar sobre os vikings, os guerreiros nórdicos que vocês já conhecem. Então, vamos à breve introdução e começamos. Como surgiram os vikings? Bem, vou dar um resumão para vocês. Pensem numa comunidade de fazendeiros caipiras da Escandinávia do século VIII que estavam com medo da expansão do cristianismo e do muçulmanismo que contagiava como religião. Afinal, as políticas de liberdade religiosa do imperador Carlos Magno e do califa Al-Mamun eram bem simples. Com eles funcionava assim: era conversão ou morte. Diante do dilema, vários clãs se reuniram nos seus grandes salões para discutirem a questão. Temos que fazer alguma coisa. Do contrário, vamos acabar sendo dominados por esses malucos. Foi então que um deles propôs a seguinte estratégia. É simples. Vamos fazer com os canalhas o que eles querem fazer conosco. Atacar pesado e de surpresa. A proposta foi aprovada e deram andamento no projeto. Construíram seus famosos barcos Langchips, pegaram seus brinquedos e partiu mar adentro. Eles invadiram, massacraram, pilharam, saquearam, escravizaram e dominaram a maior parte do território europeu, assim como algumas regiões do norte da África pelas margens do Mediterrâneo. Suas navegações foram tão ousadas que existem indícios de que eles teriam chegado ao continente americano 500 anos antes de Colombo. Nossa, vocês eram bichão mesmo, hein, doido? É, guerreiros, como vocês podem ver, os vikings não eram mole, não. Apesar de que vikings é um termo meio errôneo utilizado aí ao longo dos tempos, né? Porque viking não era exatamente um povo, viking era uma profissão. Você pode encarar o viking como um pirata, um navegante, um bucaneiro, até mesmo um navio comerciante. Vamos se referir aqui a eles como o povo nórdico, né? Esses guerreiros aí que fizeram todas essas conquistas. Mas, como vocês podem ver aí na introdução histórica que eu fiz, coloquei assim como motivo principal como a religião. Mas houve muitos motivos assim que fizeram os vikings saírem de suas terras para fazerem essas conquistas. O terreno na Escandinávia, nessa era, era infértil, não era muito produtivo, então uma das formas de sustento do povo nórdico era o saque. Eles ficarem saqueando outros povos, para poder dividirem os espólios de guerra e tudo mais. Mas um dos outros motivos foi também a questão do assentamento, né? As terras europeias eram muito mais férteis, eram muito mais produtivas, então para eles era mais interessante fazer os assentamentos das outras famílias ali. Mas apesar de todos os esforços deles, assim no que se refere à religião, não deu muito certo, porque séculos mais tarde, décadas mais tarde, já estavam quase todos convertidos. Mas não foi por pressão, não foi assim por imposição dos europeus, muito pelo contrário, foi por livre e espontânea vontade dos povos nórdicos mesmos. Eles acabaram percebendo que era muito mais cômodo, vamos dizer assim, politicamente, eles assimilarem a religião deles ao cristianismo do que forçar todos eles a virarem pagãos. Era muito mais interessante para eles fazerem acordos comerciais, fazerem assentamentos, se assimilarem àquele povo, convertendo-se ao cristianismo do que fazendo o contrário. Inclusive até os povos nórdicos estavam pregando o cristianismo em outros locais, assim. A Islândia, no caso, foi um lugar mais difícil assim de fazer o pessoal se converter, mas era tudo assim de uma forma mais política, mais para ter uma animosidade melhor com o povo. Mas como vocês podem ver, muitas coisas da cultura pagã se assimilou aqui aos nossos costumes. Como vocês podem ver, quinta-feira em inglês, Thursdays, né, é uma homenagem a Thor. O costume de decorar árvores de Natal veio dos povos nórdicos. O costume da noiva usar grinalda e de trocarem aliança no casamento veio dos nórdicos também. E vocês podem ver aí também na cultura pop, né, como a série Vikings aí do Netflix, vocês podem ver o Thor aí na Marvel e por aí vai. É um povo que realmente encantou muitas gerações. Mas Marcão, onde é que você tá? Que lugar é esse aí que você tá gravando o vídeo? Ah, guerreiro, isso aqui é um lugar fantástico que eu descobri. O primeiro vilarejo viking da América Latina, na cidade de Juquitiba, em São Paulo. Vamos lá?
aqui na Vila Viking, na cidade de Juquitiba. O primeiro vilarejo viking reproduzido com uma altíssima fidelidade histórica. Eu estou aqui com o meu amigo Paulo, né, mais conhecido como Baldur, o responsável aqui pelo espaço. Paulo, bem-vindo ao Caminho do Guerreiro. Obrigado, mestre. Mas aí, Paulo, conta para nós um pouquinho como é que funciona o espaço, qual é a proposta dele, qual é a ideia que você teve quando criou esse espaço magnífico. Então, Marcos, aqui é um espaço cultural. Tá? A gente foca na era viking, mas a gente abrange também outros povos que tiveram comércio ou tiveram algum atrito com eles. Nosso objetivo maior aqui é criar vivências, né? Que a gente já realiza, claro, onde a pessoa chega aqui, vai fazer o fogo com pederneira, vai preparar a própria comida, vai treinar, vai aprender um pouco como que é o estilo de luta da era viking, né? Sobre alimentação, vestimenta, é o modo de vida de um residente de uma vida da era viking, né? Normal. Podemos manter o foco na parte mais bélica, né? Ou uma parte mais vivência mesmo, da parte em tempos de paz, digamos assim, né? Onde o pessoal vai poder focar mais na parte de alimentação, mexendo com horta, etc. Outra função que a gente aplica aqui bastante são as oficinas, tá? Por exemplo, oficina de forja, a gente ensina como é que era feito um prego, uma pederneira, uma faca no período, né? Ou uma oficina de tecelagem, né? O pessoal faz um cardwivigans, né? Ou como que era um corte de uma túnica, etc. Um treinamento de combate também, a gente pode fazer um dia só para isso, né? E também os eventos. Mas são eventos mesmo, é uma coisa bem esporádica, tá? Com certeza a gente vai fazer umas 2, 3 vezes por ano, tá? Quando tudo normalizar. Maravilha, Baldur. Parabéns aí pelo espaço, ficou uma coisa fantástica. Você e a galera fizeram um trabalho muito bom. E vocês, guerreiros, que gostam da cultura nórdica, gostam de vivenciar esse tipo de coisa, querem poder conhecer a fundo o que é realmente, são todos bem-vindos, não é, Baldur? Com certeza, todos são bem-vindos, tá? Independente da religião que segue. O importante é sempre respeitar. Respeitar nosso trabalho, o espaço, uns aos outros, tá bom? E vir com a mente aberta para aprender. Porque aqui a gente vai ensinar tudo que de fato acontecia na era viking, né? E desmistificar muita coisa que vocês veem em filmes, em séries, tá? Que não é condizente com o que de fato foi no período da era viking. Maravilha, Baldur, é isso aí. Então vamos lá, guerreiros, vamos conhecer um pouco então sobre o estilo de batalha viking. Primeiro vamos conhecer um pouco das armas que eram utilizadas pelo povo nórdico. Qual seria a arma mais comum, a principal arma dos vikings? A principal arma dos vikings era a lança, porque era uma arma de baixo custo, muitos poderiam ter, não era uma coisa tão difícil de se fazer, você poderia chegar em qualquer forjador e pedir, quando você me cobra fazer uma pontinha de lança assim? Como vocês podem notar, no modelo escandinavo tem essas duas hastes, onde fica no copo onde se encaixa na haste. Qual seria a ideia? Tanto você furar o seu inimigo e essas duas coisas impedir que a lâmina entre demais e fique presa no corpo, quanto também você usar esse mesmo gancho aqui para você puxar o escudo. Depois vocês vão ver essas técnicas melhores. Ou até mesmo na caça, né? Quando você furava a presa e você mantinha ela sob seu domínio. Ok? Outra arma que todos tinham era a faca. Uma faca era uma coisa muito comum. Como vocês podem notar, essa aqui, ela tem o cabo de osso, né? E a faca era utilizada para caça, para fazer pequenos entalhes, para fazer pequenos trabalhos, então quase todo aldeão ali tinha uma faca. E temos as facas mais para batalha. Temos a faca sax, ou six, né? Dependendo da pronúncia. Ela é uma lâmina que é apontada para baixo, muito similar às bowies americanas, né? Algumas vinham com algumas inscrições. Agora vamos falar sobre os machados. Todo aldeão tinha um machado em casa. O povo nórdico eram excelentes marceneiros. Sabiam trabalhar muito bem a madeira, vocês podem ver aí os navios deles que eram fantásticos. Só que o que acontece? Existe o machado para você cortar lenha, que é esse aqui um pouco mais pesado, e o machado de batalha que é mais leve. Qual seria a ideia? O machado de cortar lenha, ele tem que ser pesado porque o peso dele tem que dar força na gravidade para romper a lenha. Só que em termos de combate, você vai ter que fazer isso muitas vezes, correndo, se defendendo, lutando. Então isso aqui ia te cansar muito mais rápido. Então a ideia é que o machado de combate fosse feito de uma lâmina de ferro ou aço, dependendo da circunstância, só que ela é bem mais fina, ela é bem mais leve. No caso do machado de uma mão, aí você teria uma velocidade maior para você poder manejar, ok? Tanto a ideia de você rachar a cabeça do inimigo, quanto você também usar essa parte para apoiar no escudo e puxar.
Nós também temos os machados de duas mãos, né? Que são os machados grandes, que ele é feito com uma lâmina maior. Mas diferente do que vocês pensam, assim, que vocês veem essas produções de Hollywood que era usado só por brutamontes, por caras grandões, né? Pra cortar um cara ao meio, não. A ideia é que você tinha um alcance maior. Porque a lâmina também é fina, não é muito pesada, e é como a lança. Ela tem um alcance maior, que você conseguiria buscar o adversário lá na frente. Muitas vezes, alguns guerreiros ficavam em formações lá no fundo, na parte de trás. Então, utilizavam essa arma longa para buscar o inimigo lá na frente sem se expor muito. Agora vamos falar sobre os escudos, né, guerreiros? Os escudos do povo nórdico eram bastante simples. Eles eram feitos de madeira, às vezes eles eram revestidos com uma pele e colocado uma copa de ferro no centro, ok? Se vocês verem aqui do outro lado, a pegada deles era uma madeira que ficava fixada bem no meio. Essa pegada, a ideia é que você pode movimentar o escudo utilizando a rotação do pulso. Depois vocês vão ver a funcionalidade disso lá. Esse escudo aqui, como vocês podem ver, ele foi reproduzido de um escudo que existiu mesmo, uma reprodução histórica que ficou fantástica. Mas escudos tinham vários desenhos, várias pinturas que geralmente representavam os clãs, as famílias. Agora, guerreiros, chegamos na parte dos nórdicos ricos, né? Porque todas as armas que eu mencionei anteriormente são armas de baixo custo que a maioria da população tinha. Mas agora vamos falar sobre os playboys, né? Vamos falar sobre as espadas. Porque a espada não era uma coisa para qualquer um. Era um item caríssimo. Dificilmente você poderia conseguir naqueles tempos. Só existia duas formas de você conseguir uma espada naquela época. Ou você ser muito rico, ou então você ser um guerreiro de elite, do qual o seu empregador, que era um cara muito rico, te deu a espada para proteger ele. Era uma das únicas formas. Como vocês podem notar, as espadas vikings eram espadas de uma mão, onde tinha um pomo acentuado, justamente para não deixar sua mão escapar, ou em alguns casos também para melhorar a pegada, quando ela se encaixava no seu pulso. Como podem ver, é uma espada de uma mão, do qual existem dois gumes de corte, ok? Da ideia que você poderia lutar, seja em duelos ou nas batalhas ou com os escudos. Falando também outro item caro, guerreiros, que eram os elmos, né? Como vocês podem ver, guerreiros, aqui não tem corno não, tá? Qual que é a ideia? Isso que vocês ficam vendo, essas reproduções, sejam animações ou filmes, tudo besteira, tudo bobagem. Nenhum viking usava chifres nos elmos. Tá? Isso é uma bobagem, porque na verdade, isso foi uma reprodução que a Europa medieval tinha feito deles, associando eles a demônios invadindo a Europa, né? Mas não, nenhum deles usava chifre nos elmos. Os elmos eram feitos de ferro, e a característica maior dos elmos nórdicos é que eles tinham essa viseira, protegendo aqui a parte dos olhos e a parte do nariz. Alguns também tinham esse complemento de cota de malha, que nós conhecemos como coifa em alguns ramos medievais. Temos esse outro modelo aqui apenas com a narigueira, vamos dizer assim, para proteger o nariz, mas é um modelo normando, tá? Vocês vão encontrar em alguns sítios arqueológicos, mas não necessariamente era do povo nórdico. Mas usaram naquela época. Bem, guerreiros, agora outro item caríssimo, até mesmo nos dias de hoje, era a famosa cota de malha, né? Uma proteção extra para o guerreiro em combate. Cotas de malha como essa, como vocês podem ver, esse modelo aqui é um modelo importado, né? Que ele é de manga longa. Todos esses elos aqui foram rebitados, né? Agora imagine você rebitar elo por elo. Isso aqui pode levar meses a confecção de uma coisa assim. E não era para qualquer um ter, né? E é um tipo de item que também se limitava a ficar apenas no continente. Não tem essa ideia de que, eu vou usar uma cota de malha em cima de um navio. Porque se eu caio com um negócio aqui que pesa 20 quilos, eu vou afundar com uma pedra. Então era uma coisa que ficava mais no continente. Mas também um artigo para poucos. Bem, guerreiros, agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre as técnicas de batalha dos nórdicos, né? O meu amigo Baldur aqui vai ser o professor. Ele vai explicar para vocês a ideia de batalha, né? Porque eu acredito que vai ser bem diferente do que vocês imaginam. A principal arma da era viking, fora o machado, também era a lança. Mas aqui a gente pode mostrar algumas técnicas básicas de machado. Ao contrário de que muita pessoa pensa, o machado da era viking não era pesado, tá? Os machados existiam sim, claro, machados pesadíssimos, mas era mais usado na carpintaria, que, claro, não poderiam também ser usados como armas, né? Mas era geralmente um machado leve, porque eles lutavam de forma fluida e mais rápida. Outra coisa importantíssima é o escudo, tá? O viking podia perder o machado, a espada que ele tem, mas o escudo jamais, tá bom? E a mão sempre protegida atrás do escudo. Quando você vai lutar, tem que ser sempre de forma fluida.
O machado, ele pode servir também de forma para puxar o escudo. Golpeia em cima, por favor. Puxar a arma, tá? E também como estocada. Por isso que eles tinham também esse biquinho para cima, né? Isso poderia ser, entendeu? Ó. Sempre de forma fluida. Quando você está com o escudo na frente, você deixa a sua perna esquerda na frente, que serve para te dar mais impulso na hora do golpe. Mas nunca cruze as pernas assim. Porque se você cruza a perna assim e o cara ataca você, a chance de você cair é grande. Tá? Então sempre dessa forma. Se for inverter por causa de um golpe, vai trocando a perna à frente. Mas sempre dessa forma. Vai para trás, dá um step. Vai para frente, dá outro step. Ou troca a mão. Mas sempre assim e sempre olhando. Nunca bloqueando a cabeça. Porque quando você bloqueia, por favor, bloqueie seu rosto. De frente. Se você bloqueia, você consegue pegar áreas que o cara não está prestando atenção. Tá, como a perna, ou consegue fazer um ataque surpresa, ou simplesmente mantém ele bloqueado e o seu camarada de trás faz o trabalho com o Danielski, por exemplo. Por exemplo, bloqueia sua visão. Vai, bloqueia a visão. Fora aqui também, na perna. Fora o machado, os vikings todos tinham uma faca, tanto para alimentação, como também para usar em combate. Quando você está em uma formação, e o seu camarada está aqui embaixo, segurando a paliçada, dificilmente um machado ou uma espada vai ser eficiente, mas uma faca é. Eu posso cortar a articulação dele, tá? Posso estocá-lo, tá bom? E o cara de cima faz todo o trabalho. Esse aqui não necessariamente, mas pode vir alguém com uma lança e golpeá-lo. Ou os três. Só vai piorar. É. A espada já era uma coisa para pouco. Se o cara tinha uma espada, então é porque ele era um guerreiro por profissão. Então dificilmente um cara que tem uma espada vai ser atacado por alguém que não tem habilidade em combate. Se ele está lutando com você, a outra mão sempre fica a pronto. Porque ataque em cima, por favor. Tá? Ele sempre sabe o que fazer, ele sempre está um passo à frente. O cara é um estrategista de armas. E é sempre fluido o golpe. Para você dar um golpe aqui, sempre fechado, aberto. Pode pegar as costas do camarada, aqui assim, cortar, perna. Usando a mão também como arma. Golpe em cima, por exemplo. Tá? Então o cara que usa uma espada dessa, ele sabe o que está fazendo. Tá? Não é um amador. O escudo ajuda ainda mais, porque ele dá um caminho, uma régua para a espada. Né? Você consegue fazer golpes mais fortes com ela. Inclusive, como esse. Oh. Entendeu? E a mão sempre atrás. Afinal de contas, eles tinham que voltar para casa remando, eles tinham atividades em casa, né, na lavoura, enfim. Se um cara nessa época perde a mão, ele fica inútil, tá? Especialmente na campanha. E sempre olhando seu inimigo. Nunca tampando o rosto ou botando o escudo reto na frente, certo? Bem, é isso, guerreiros. Um pouco sobre os vikings e a cultura nórdica. Odro, mais uma vez obrigado por me receber. Obrigado por receber o Caminho do Guerreiro e parabéns pelo espaço. Então, são todos bem-vindos aí para fazer uma visita. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus. Bons treinos.